nesse vai e vem que é o Brasil, o cara tem que ter uma visão de comprar imóvel, porque não tem como. Vai ser a única coisa que ele fala assim, não, isso aqui, perder dinheiro eu não vou perder. Na verdade, a condição do brasileiro comprar imóvel está muito relacionada à aposentadoria. Porque se você for pensar que você vai viver só da aposentadoria, considerando que a nossa inflação, o dinheiro cada ano que passa vale menos. Vai diminuindo. Então, o imóvel ele é um complemento para a gente conseguir aposentar tendo uma condição melhor. Eu falo que nessa minha jornada, o que eu mais errei foi a maturidade. Por quê? Porque você não tem. Mas você tem energia, você tem o gás, a vontade de fazer, mas aí falta... Eu falo que não é fácil. A experiência, né? Eu falo assim, não foi fácil, mas a partir do momento que eu tenho como objetivo de vida, eu acho que toda pessoa que coloca aqui, a partir do momento que você assume uma responsabilidade e você fala, eu vou fazer, você faz. O ideal para mim é que o mercado inteiro fosse assim, tivesse exclusividade. Né? Só que o problema é que muita gente fez a cagada com a exclusividade. Desculpa até o termo, mas é a realidade. Então, para você, o pessoal... Porque ficar também 12 meses sem vender meu imóvel com exclusividade, o que adiantou? Por que fica 12 meses? Porque o maior erro é eles quererem captar o seu imóvel só por captar. O corretor vira lá para você e fala assim, eu quero 2 milhões. O corretor avaliou em 1,5 milhão teu imóvel, um exemplo, tá? Ele não quer se indispor com você. E não vai vender, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho uma seguinte opinião. Se o mercado, começa pelo profissional lá, fala assim, olha, por 1,5, que é o que eu estou avaliando, 1,600, uma margenzinha ali, 7%, 5% de diferença para a gente poder ter uma bem negociação. Eu trabalho. Agora 2 não dá. Então, esse que é o problema. Muitas das empresas... O cara capta por 2, anuncia por 2... Muitas das empresas que veio com a filosofia da exclusividade... Elas têm as metas de captação com imóvel com exclusividade. E capta por qualquer preço. E não é transparente com o proprietário. E, principalmente, hoje, mesmo sem exclusividade, não tem a transparência com o proprietário. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth. Nós vamos aqui hoje falar sobre planejamento estratégico, liderança, inteligência imobiliária. Como pegar uma empresa que está ali passando por dificuldades e colocá-la como líder, uma das líderes de mercado, no mercado competitivo, que é o mercado imobiliário, principalmente numa cidade como Jundiaí, que é muito concorrido. E para estar conosco, para bater esse papo, para fazer essa troca conosco, Thiago Coelho. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, todos vocês por estar aqui. Agradeço demais. E estou aqui à disposição de vocês para bater esse papo gostoso. E, que vocês quiserem saber, vamos lá. Muito bem. Você está ouvindo o nosso podcast da C3 Digital. Esse podcast para ajudar você a pensar em crescimento de empresa e para compor a mesa aqui conosco. Vamos nos apresentando aí, pessoal. Francine, você. Elton Monteiro. É que eu tô mudando nessa quarta temporada. Eu vou apresentar, então a gente Cada tem um o se Elton apresenta. Monteiro. Entendi. Vou apresentar o Elton Monteiro, vai influenciador digital. Não, Não é influenciador digital, tô brincando. Ele tá com a carreira. Tá influenciador A digital, carreira tá... né? Tá aí de CEO da Essência. Essência Digital, que é uma CEO software da house. Talki, né? Founder da Talki. Eu já virei quase uma garota propaganda da Talki. Usando o recorte. Né? Eu sou a Francine Nunes, garota propaganda da Talki, tô brincando. A Fran, CEO da C3 Digital. Isso aí, ó, tá vendo? A primeira mulher na história CEO da C3, hein? Uma história 18 anos de 18 mercado, anos. ficou bonito, Chegou ficou legal, tá vendo? A primeira mulher. olha lá. Eu tô adorando. E pra mim já tava treinado. A minha mãe mandava em casa, a minha mulher manda em mim, agora a Fran manda na empresa. É isso aí. Tá tudo certo. Eu falo que os homens são a cabeça do relacionamento, mas as mulheres são o pescoço. Pronto. Vira pra onde quiser. Exatamente. isso aí. Elas que dominam a relação. A gente, cara, nós estamos 1h30 discutindo sobre isso, Gostei dessa frase. A segunda coisa que você fala que eu tô anotando. E a gente quer que você nos ajude a ver como que você enxerga. Você fala de planejamento estratégico, você fez o prefácio num livro Meu Imóvel, Meu Até trouxe Mundo. pra vocês aqui, gente. obrigado. Vou deixar um pra todos vocês. Valeu. Tá? É um livro do Marcos Araújo. O Marcos é um grande conhecedor do mercado imobiliário. Sim. Ele tem um algoritmo que faz análise para mercado, para análise mesmo numérica, para como vai os empreendimentos, tendência, né? Ele leva em consideração muito tendência também de mercado. Sim. E ele traz uma analogia do mundo, como foi se transformando, principalmente na questão da habitação, como a gente está hoje e qual que é a tendência, né? Então, essa é a linha do livro. Eu acho que
Ele traz muito insight, principalmente para quem está no mercado, eu acho que ele consegue trazer muito insight e inovação. E eu considero que para o corretor tem que ser um livro de cabeceira ali, que ele tem que entender um pouquinho de mercado. E imóvel é um ganho de capital que você pode ter, né, cara? Você contou outro dia da sua experiência, né? Mas você construir, comprar e vender, cara, como esse mercado possibilita você dar uma alavancagem patrimonial, no né? No Brasil, né, cara? Exato. Nesse vai e vem que é o Brasil, o cara tem que ter uma visão de comprar imóvel, porque não tem como. Vai ser a única coisa que ele fala assim, não, isso aqui, perder dinheiro eu não vou perder. Na verdade, a condição do brasileiro comprar imóvel está muito relacionada à aposentadoria. Porque se você for pensar que você vai viver só da aposentadoria, considerando que a nossa inflação, o dinheiro cada ano que passa vale menos. Vai diminuindo. Então, o imóvel ele é um complemento para a gente conseguir aposentar tendo uma condição melhor. Essa que é a realidade. Por isso que os brasileiros têm um sonho de realização do imóvel e mais imóveis para rentabilidade é por causa disso. É diferente de quando você vai pegar um país na Europa, que você tem muito benefício na aposentadoria. Você tem transporte, você tem saúde, você tem uma série de outras coisas. Então, você recolhe lá, boa parte da população vai comprar um imóvel, vai passar a vida inteira pagando ele, e o resto ele vai passar viajando, curtindo, vai viver a vida. Eles vivem muito mais a vida nessas circunstâncias. Mas são impostos altos, mas eles têm retorno. É diferente do Brasil, que a gente tem um dos maiores impostos e não temos retorno. Nós temos os impostos maiores que a Suíça, mas a gente não tem o serviço da Suíça, né? Nossa, nem fala. Eu tava vendo, saiu acho que uma reportagem esses dias falando uma comparação justamente sobre isso, com a Suíça, que é referência não mundial, né? Em qualidade de vida. Mas já deu para perceber que você já pegou um ponto. Entender de dados, entender de métricas é essencial para qualquer planejamento estratégico de qualquer empresa. E você gosta de falar dessa área de planejamento estratégico. A gente está no comecinho de 2025. Tem muita gente ainda fazendo planejamento estratégico. Como é que está o planejamento estratégico da C3 Digital? Geração de leads, os clientes... A Fran faz muito isso. Estamos à frente de startups da Talki. O que você acha que é mais importante nesse começo de ano para quem está querendo ainda pensar em planejamento estratégico? O ideal do planejamento estratégico é você já sempre começar o ano com ele pronto, né? Porque aí a gente vem da nossa cultura também. A gente normalmente começa o ano e depois a gente vê o que a gente vai fazer, né? Sim. Então, até o carnaval, né? Aquele ditado que a gente fala, o Brasil não anda até o carnaval, né? E essa é uma questão que vem mudando muito nos últimos anos, principalmente em São Paulo. Quando a gente chega aqui em janeiro, a gente já tem que estar praticamente com 90% ou tudo feito, né? De planejamento estratégico. E o que é o planejar? O planejar é você saber aonde você está, para onde você quer ir em curto, médio e longo prazo. E você alçar mês a mês o que você vai ter que fazer para você conseguir isso, dentro da sua empresa ou dentro da sua vida pessoal. Quais são as suas ambições? Essas, eu falo muito pro meu pessoal, que fala assim, primeiro, planeja a sua vida pessoal. Eu falei assim, eu brinco que é baixar o Chico Xavier. Pega um momento, bota aquela música que você quer, abre um vinho, abre uma cerveja, vai no meio da praça, fica 2, 3 horas lá, quantas horas for necessário, papel e desenha. O que eu quero daqui 1 ano na minha vida? Como eu quero estar daqui 1 ano? Como eu quero estar daqui 5? Como eu quero estar daqui 10 e daqui 20? Só que aí você faz tudo ao contrário. Você começa por 20, 10, 5 e 1. Começa a longo prazo e vai voltando, né? E aí, a mesma coisa é a empresa. Depois que você consegue ter mais ou menos como você, pessoa física, quer estar, se você tem um negócio, você consegue planejar como você quer que o seu negócio está também. Então, você começa a encaixar a sua vida dentro disso. Sua família, seus filhos, seus parentes, suas viagens. Você começa a encaixar tudo isso dentro do momento de tudo. Então, acho que esse é o momento, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Bem simples. Normalmente, eu sempre tiro férias no final do ano, sempre em dezembro, porque é o período que o mercado dá uma queda. Depois do dia 15 de dezembro até dia 15 de janeiro, o mercado imobiliário ele é mais lento. Então, é um momento bom para tirar férias, que a gente não tem muitas coisas para resolver. Só que eu tinha um bebê recém-nascido, tá com 50 dias aí. Oh, meu Deus. Então, assim, a gente não viajou esse ano e esse ano a gente não vai viajar de novo, né? E qual que é a ideia? Eu falei, já que a gente vai ficar aqui, ele já nasceu agora em dezembro. Então, a gente ficou em Jundiaí. Agora eu falei, não vou ficar em Jundiaí, pretendo viajar, talvez pro litoral. Eu já tô olhando casas, já tô com um pipeline ali de coisas para fazer, já mapeei quais são as possíveis desse ano. Já mapeei quais são as praias, já fui excluindo algumas coisas, já fiz uma conversa num churrasco com a família ali no final do ano, já entendi o que a família quer e já segui o jogo. Então, já planejei que
eu até maio, no máximo, eu já tenho definido o alugar do negócio, ou até antes, né? Já tá no planejamento. Então, é simples como planejar algo disso. Isso, no começo, para as pessoas, pode ser um pouquinho mais complicado, porque, pô, a pessoa fala, puta, dá preguiça, tem que pesquisar. Mas depois, quando você começa a planejar muitas coisas, fica natural. Você aprende, né, a fazer. Meu sócio fala, o Thiago calcula tudo no Excel. Tudo é Excel, tudo é Excel, tudo é Excel. E é mais ou menos isso. Você planeja mais, você dá mais resultado. Você fica uma pessoa mais eficiente, mais eficaz. E como que você lida com planejamento? Porque assim, nós também começamos todos os planejamentos das empresas em outubro, né? A maioria delas começa em outubro. Sim. Obviamente, chega em janeiro, Fecha em algumas coisas dezembro, vão né? se ajustando, né? Se ajusta. Na nossa realidade, a maior parte das empresas, a mudança tá tão grande, o mercado muda tão rápido, vem inovações tão rápidas, surge alguma coisa tão rápida, que às vezes a gente tem que ir mudando, né? De rota, né? Eu lembro de um case que foi contado de brinquedo, que era da Estrela, era uma boneca da Estrela que ia ser lançada no Natal. E eles fizeram uma projeção que ia arrasar a venda, porque eles iam lançar a boneca no Natal. Eu não me lembro qual boneca que era. Mas, nesse período, a Disney lançou a Hannah Montana, em meados de julho. E aí colocou, em outubro, lançaram as bonecas da Hannah Montana no mercado, o que acabou com a estratégia do planejamento da Estrela, que era de janeiro, entendeu? E teve que se reinventar. Tipo, a Estrela conta essa história assim, poxa, acabou, né? Acabou com a minha boneca, porque agora quem que vai comprar alguma coisa se a Hannah Montana estava em alta na época, né? Então, eu falo que hoje a gente vive isso com mais velocidade. Você começa a planejar e, de repente, surge um negócio. Ainda mais com a internet, né? Caiu. Não vai dar para fazer assim, tem que ir trocando. Como que você vive? Você que gosta de se planejar, isso te causa mais ansiedade ou não? Ou você vai mudando a rota no meio do caminho? Pra todo mundo tem que ter uma ansiedadezinha, né? Porque se não tiver uma ansiedade, você não se move, né? Você não se move. Tá muito tranquilo. Mas eu acho que assim, no planejamento você já calcula mudanças de rota no meio do caminho. Eu acho que é mercado a mercado, ou eu acho que o mercado imobiliário mesmo, né? Que é meu mercado, a cada 3 meses você consegue saber mais ou menos a rota. Você sai, você não tem... A gente trabalha para construtoras vendendo produtos em plantões de venda. Pô, você começa um ano com uma previsão de pipeline que você vai lançar ali, mas você não sabe se vai lançar aquilo. Porque ele fala assim, não, eu vou lançar um produto ali no Anhangabaú. Tá, quando? Segundo semestre, provavelmente em outubro. Só que depende de prefeitura para aprovar, depende de uma série de CETESB, né, órgão ambiental, e você não sabe se vai sair. E eles também podem, no meio do caminho, falar, não, esse aqui dá para empurrar um pouquinho mais para frente, eu vou lançar esse primeiro que eu tô sendo um pouquinho mais pressionado. Então, cada um tá na sua empresa. Então, a gente tem que ir a cada trimestre revendo como que tá o planejamento, né, para quem a gente trabalha, que são os nossos clientes ali, e ir se organizando quanto a isso. E, consecutivamente, no mercado de prontos, que a gente fala que é o mercado de usados, é você ver como que está o mercado atuando. Taxa Selic alta, financiamento alto, o cliente está buscando mais consórcio, então você vai procurar quem tem consórcio, quem tem permuta, você vai mudar o direcionamento de como você está, o time, você guia o time para onde está, mas mediante o mercado e tudo mais. Mas e tem mercado que é mensal, né? Depende do mercado, aí a ansiedade é louca, aí quem é mensal é louco. O foco da Mediterrânea é lançamento ou é mercado terceiro, aluguel? Qual que é o principal? A gente trabalha com 4 fontes, tá? A gente tem parte de prontos. A Mediterrânea começou com prontos. Era venda, locação e administração de imóveis, né? A gente de terceiros, né? Terceiros. Ou prontos, que o pessoal fala, né? E aí depois a gente entrou em lançamento em 2017. A gente entrou no departamento de lançamentos. E tem um outro que a gente faz que é a parte de áreas, né? Que essa é a parte mais estruturada que eu faço, que é vendas estruturadas para construtoras já. Então, eu desenvolvo linha de empreendimento, né? Em muitos casos, a gente já desenvolve até interno, faz uma pré-aprovação antes de trazer a área para mercado, trazer para uma construtora, para identifica a área, faz um projeto, leva na prefeitura, vê a viabilidade e aí vende para... Já vem até com conceitual muitas vezes. Trabalha junto com o arquiteto, a gente já desenvolve a ideia, então a gente já... Legal. Eu vi que você comentou que... Alex, eu começo a treinar sobre planejamento estratégico, falando para a pessoa fazer um planejamento pessoal. Isso. Né? Você comentou no seu briefing que você gosta do livro do Pipeline da Liderança. É o primeiro degrau, né? O lidere a si mesmo. Exato. Então, você fala para a pessoa, faz o planejamento de 5 anos, 3 anos, 20 anos. Se a gente traz isso para a empresa, você acredita que ajuda a empresa, que a Fran falou, tem muitas mudanças no meio do caminho. Uhum. Ok.
Mas parece que seria legal a empresa ter o que está sendo chamado de North Star, sabe? Aquele sonho grande. Sim. O North Star, que é aquela estrela norte que eu quero perseguir, que é o meu sonho grande. Que a Samsung tinha isso. Ela falou, gente, nós não somos ninguém, mas daqui 20 anos... Vamos ser alguém. Nós vamos ser alguém. Uma empresa coreana. Ela veio para o Brasil e ela queria disputar com a Apple, lógico, com a Apple, mas ela não saiu lançando direto um concorrente do iPhone, mas ela viu onde que a Apple deixava uma brecha. Mas ela queria ser a primeira do mercado brasileiro, vamos colocar isso, que era um dos sonhos grandes dela. Aliás, o global. Ela conseguiu ter mais vendas do que a Apple depois de alguns anos, mas ela foi lançando celulares de R$700, de 800, de 1.000, de 1.200, 1.500, 200... Criando as linhas, né? Vamos comendo onde que a Apple não está comendo, né? Exato, foi costurando. E ela encontrou a sua tribo, né? Hoje ela tem os defensores da marca. Tá aí, tá tudo certo. É que a Apple já vem isso no DNA. Eu vi a canetinha. Eu sou um. A Apple traz no DNA o evangelista da marca, e aí isso acabou se tornando um diferencial competitivo que não... Mas aí você vê o planejamento que eles tiveram. Mas o planejamento... Com um norte a longo prazo. Isso. Então parece que esse sonho grande que independe de meta. O sonho grande não é eu quero faturar 10 milhões. O sonho grande não é eu quero faturar 100 milhões. Não, o sonho grande, o grande OKR, né, que o Google trouxe também, o sonho grande é eu quero ser líder de mercado em relógios masculinos, sabe? Eu quero ser propósito em 10 anos. É o propósito de vida. É uma mistura de propósito e de missão. Vocês acham que isso ainda é válido mesmo nesse mundo de turbilhão, de que tudo muda a cada 24 horas? Eu não tenho dúvida que com certeza. Tem que ter uma o que você vai mudar é um tático. Eu acho que, na verdade, tem que ter, mas você tem que conseguir um time que tenha a mesma visão que você. Senão você não vai conseguir. Exato. Porque a gente cada dia mais vive as pessoas tendo sonhos enormes através de finanças. Quero ter casa, quero ter iate, quero ter isso, quero ter aquilo, mas também não querem trabalhar. Então, assim, quando você tem sonhos de realização, você precisa ter uma governança que tenha os mesmos sonhos que os seus. Senão você não vai conseguir chegar. Porque isso chega até a base para... Né? Exato. Sonhar sem meta, aí é fantasia. Então, porque assim, quando você fala assim, não, quero ser a maior. Maior do quê? Em qual tipo de mercado? Porque o que mais fatura, necessariamente não é quem mais fatura que tem o maior mercado, necessariamente, que o que você quer. Aí eu acho que esse alinhamento... E aí vai muito uma importância do RH nisso, né? De você ter uma vertical de RH, ter um programa de desenvolvimento de pessoas, de leadership ali, de pessoas trabalhando. Quem são os líderes que você vai desenvolver? Olhar quem tá mais alinhado. Não necessariamente, porque às vezes o melhor vendedor é ele que você tem que promover. Tem que ser aquela pessoa que está mais aculturado com a sua empresa, que está seguindo o mesmo caminho, que tem os mesmos ideais. Então o RH tem uma função muito importante para hoje, né? Eu vejo o RH e às vezes ele fica um pouco de lado, né, pelas empresas e esquece um pouco, né? Você falou do pipeline de liderança, ele traz até muitos casos da GE, né? Como foi a questão da GE na liderança mundial, né? Então eles têm várias vezes eles vê ele retratar, ele se redesenhar no planejamento de como desenvolver as pessoas, os líderes. Quem eram os líderes? E você sabe que o Pipeline da Liderança foi realmente um sucesso de livro, até porque eu li uma reportagem esses dias e estava na livraria conversando com o rapaz e ele realmente confirmou o fato. Ele é um dos poucos autores que refez o próprio livro. Ele atualizou, né? Ele atualizou para a versão 3.0, que é a versão do Universo Digital que saiu, acho que foi no final do ano. E justamente por isso, né? Porque nós temos aí, né, o Philip Kotler, que tem o marketing 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, assim vai, né? E o Pipeline da Liderança começou a vir por essa linha, né? Do Tem Kotler, que atualizar. Que é a atualização. Ou seja, o que ele falou há 3 anos atrás, ele já achou que já não é mais. Então, ele veio e lançou um novo livro. Não é, porque muda totalmente, e daqui a pouco ele vai lançar o 4.0. E a governança vai mudar. E cada dia, aí vai naquela pergunta que você tinha feito. Cada dia a velocidade está mais rápida das mudanças e a gente tem que se esforçar. Se você quer continuar crescendo, se desenvolvendo, estando no mercado, você tem que se reinventar sempre. E tá sempre na atualização. E respondendo sua pergunta, eu acho que até fazendo uma analogia com o que o Thiago falou, eu acho que veja se vocês acreditam nisso também. Se você não tem um norte para onde ir, você não vai para lugar nenhum. Mas até quando você vai tomar uma decisão de comprar um imóvel, primeira coisa que você precisa saber
é como que eu faço para comprar um imóvel? Então, nós muitas vezes queremos, como sei lá, profissionais, chegar a algum lugar que a gente não sabe como chegar. Então, a gente precisa se especializar. Eu acho que é aí que as pessoas falham muito. Sim. Elas sonham muito em fazer algo que elas acham que elas vão ser capazes de fazer sem saber o caminho que traçar. Então, que nem você comenta, vamos fazer um planejamento estratégico. Né? Até anteriormente a gente estava falando de fazer análise SWOT. Muitas vezes a pessoa não tem noção disso, né? Vou analisar por que caminho ir, qual concorrência que eu vou ter, minha força, minha fraqueza, onde eu sou forte, o que eu tenho que melhorar para chegar onde eu quero. É tipo, eu saio de casa para comprar um carro e falo, tá, então vou lá, eu quero comprar um Jeep. Comprar o seu carro. Por que o Jeep? Porque ele tem esse carro. Primeiro que eu vi na minha cabeça. Juro pra vocês. Ó, uma compra de 200 mil... A não ser que você bote muito dinheiro. Ele acabou de me responder. Ele acabou de me responder. Mas com 200 mil, o Jeep Compass é líder de mercado, não é à toa. Porque ele é bem completo. Ele acaba sendo um custo-benefício. Mas eu eu como uma pessoa que não sou ligada em carro, não fazia nem ideia quanto custava seu carro. Agora eu acabei de descobrir. Obrigado, mais uma informação adquirida. Mas eu teria que ir até uma loja, não teria? Pegar essa informação. E você ter a sorte, às vezes, de pegar um vendedor. Isso. Que vai te atender a solucionar suas dúvidas. Você fez uma referência do imóvel, que até trazer uma curiosidade. Os corretores não tentam entender a necessidade do cliente. E eu acho que é todo o mercado, na verdade. Mas na corretagem, mais ainda porque você está trabalhando principalmente para muitas pessoas, vai ser o único imóvel da vida dela. Vai comprar só um na vida, porque ela vai passar 30 anos pagando aquele imóvel. E eles não tentam entender o que é a melhor necessidade da pessoa. Não é só a parte financeira, mas assim, isso atende aquela família. Muitas vezes eu vejo, às vezes, famílias comprarem um imóvel e ficar frustrada, porque, tipo, o corretor não soube orientar direito. Então, eu tento sempre falar para as pessoas assim, você quer virar corretor? Tenta entender sempre a necessidade das pessoas. Não a sua vontade, não é você que gosta do bairro. É a pessoa que tem que gostar do bairro, a família que tem que gostar. Aquela área de lazer tem que ser essencial para eles, que contemplem eles. Não adianta o corretor ir lá e falar assim, nossa, eles não têm filho, né? Aí chega o corretor lá, não, vem cá que vocês vão ver a área de lazer, vocês vão ver um playground, vocês vão ver um monte de coisa. Quando vocês tiverem filho, você nem sabe se a pessoa quer ter filho, ele não conversou com a pessoa, não entendeu. Aí, às vezes, a pessoa não gosta de criança e não tem intenção de ter filho. Às vezes é melhor ter uma área pet do que um... Exato, que tá na moda, que é o que vem, é uma tendência isso. Hoje, você vê, tem construtora até que lançou Cat Place. Tem o Pet Place, tem o Cat Place, então assim, tipo, cara, é verdade. Mas é o que o mercado tá demandando. É a tendência, porque você pega assim, o gato, teoricamente, ele não tem que ter muito mais cercado o espaço. Porque se você não, o Pet Place é tudo aberto, e o grande detalhe é que o gato provavelmente não vai para o Cat Place, porque ele gosta de ficar em casa, quieto, na mais dele. Caseiro. Ou ele gosta de sair, desbravar o mundo, não gosta de ficar no lugar fechado, né? Gosta de liberdade. Então, entender isso é uma coisa muito importante. Então, acho que no mercado imobiliário você tem muitas lacunas a serem preenchidas antes de sair mostrando imóvel. Muitas vezes eu já vi clientes se deparar sonhando com aquilo, ele entra em contato porque ele quer aquele imóvel, e aí você fala assim, conforme você vai conversando com ele, você vai entendendo que aquilo que ele quer, ele tá olhando errado. Aquilo ali talvez é um sonho, não encaixa na vida dele. Às vezes você eu tenho um amigo que passou por isso. Ele queria sossego, tranquilidade, comprou uma casa num condomínio fechado em Alphaville de São José dos Campos. Descobriu que tinha um fluxo de funk. Bem, né? Eu falei, Alex, o que eu faço com a minha... Chama fluxo. Funk? Nada contra. Mas ele tá sem paz nenhuma. Ele tá entrando aí tem com os pancadão. Os pancadão no final de semana. O corretor deveria ter falado, cara, você gosta de um sonzinho meio agitado, tal, até 4 da manhã? Cara, mas eu acho que... Não, tem que pesquisar bem, né? O que o Thiago puxou, cara, o mercado imobiliário, isso é percepção de cliente. O nível dos corretores é médio para baixo. É muito ruim. Exato. É ruim. Médio para baixo e vamos mais ruim. Eu não quis ser agressivo, mas é ruim. Mas eu vou te explicar por quê. Eu falo assim, eu tô procurando imóvel, cara, eu falo, cara, gostei desse imóvel. O cara não me pergunta nada, eu falo, quero agendar uma visita. O cara fala, vou ver com o proprietário. O cara não me perguntou nada. Se aquele imóvel me atendia, qual era o valor que eu tava buscando, qual região eu tava... Nada. Você sabe o que acontece? A profissão de corretagem é uma profissão nova. Até 1960, se eu não estiver enganado, não tinha... Eu não vou lembrar a data correta agora. Era só, era o especulador ali, né? O formigão, como era conhecido.
até 12 anos atrás, aproximadamente, a idade média do corretor de imóveis era 63 anos. Por quê? Eu vou me aposento. E vira o corretor. Rendinha extra. E aí o que aconteceu? Depois de 2010, que começou a onda do um Minha Casa crescimento Minha imobiliário. Vida, mas por causa do Minha Casa Minha Vida, né? Que fomentou o mercado muito. Começou a trazer jovens vindo pro mercado. Há 7 anos atrás, mais ou menos, tinha caído já para 45, 47 anos. E vem caindo isso. Então começou a acontecer recente. Então tô falando que é algo que nos últimos 10 anos, 7 anos mais afinco aí, você começou a ter pessoas entrando no mercado imobiliário, visualizando como uma profissão e querendo estudar. Eu ainda acho que, ainda por ser muito jovem, tá tendo muito um cometimento de erro de achar que é só estudar sobre venda. E não é só venda. E vender imóvel não é só venda. Você tem que entender sobre outras coisas, não só venda. Acha que é sair vendendo. Eu vejo muitos influencers de mercado imobiliário só tratando tudo como só venda. E eu acho que falta um pouco mais a questão humana que tem que ser entendida sobre a situação. Entender que aquilo não é só uma venda. Aquilo ali tem outras coisas por trás. Você está lidando com outras coisas por trás que você tem uma forte influência sobre a vida das pessoas. Não é só vender por vender. Não é só preocupar em vender uma casa na Alphaville e que o corretor vai ter uma comissão gordinha ali. Ele tem que entender o porquê o cara tá ali e ser sincero com ele e falar assim, ó, não compra. Eu já perdi venda para cliente de falar assim, cara, eu falei assim, olha, eu acho que aqui você não vai ser contente. E ele amou a casa, queria fazer proposta, eu falei assim, ó, eu vou ser sincero para você, eu trouxe porque você queria ver essa casa. Você achou no site, você queria ver. Aí eu trouxe o problema que tinha no condomínio e ele falou assim, nossa, então eu não quero. Eu falei, então, você ia comprar uma casa, eu ia ganhar minha comissão e você ia, no futuro, ficar descontente com o que você comprou. Eu falei, a minha obrigação é isso. E você acha que o mercado, essa profissão vai amadurecer? Muito. E aí, é lógico, a gente falou aqui da média, mas tem excelentes corretores, né? Você tem um pessoal capacitado. E aí você falou de planejamento, eu falei isso porque eu queria puxar o seguinte... O planejamento, eu planejo minha vida pessoal, planejo a empresa. Cara, mas a execução é o que faz o negócio acontecer, né, cara? Sim. Como é que você gerencia isso no dia a dia com o time, com os desafios do lançamento, com essa mão de obra que precisa se capacitar? Como é que é isso para executar para que você consiga o sonho? Senão não adianta nada. Esse é o grande desafio, né? A gente tava... O nosso escritório era em torno de 170 pessoas, aproximadamente. A gente teve uma decisão desde o ano passado de a gente começar a tirar o pé, regredir um pouco. Hoje a gente está entre 120 e 130 e tentar profissionalizar mais. Porque o turnover dentro do ramo imobiliário ele é muito alto dos corretores, né? Até porque o corretor às vezes fala assim, aquele produto você não pegou para lançar. Aí ele vai para aquela imobiliária para fazer aquele empreendimento. Aí depois ele volta para você. Então a gente chama de corretor gafanhoto. Fica pulando de um para outro ali. Então você nunca tem muitas vezes assim a profissionalização que você quer colocar. Mas tem aqueles que sempre tá com você. E você vai crescendo aos poucos, né? Você não consegue, é uma mão de obra muito nova ainda, não tem uma faculdade, não tem uma formação. Apesar do Cresce ter tentado colocar no passado uma formação de 2 anos, mas acabou não vingando muito bem. Então, assim, essa é a grande dificuldade. Como formar pessoas, como profissionalizar pessoas e que encarem isso como uma profissão. Entender que não é só a venda, você tem que ser uma pessoa organizada, você vai ter que entender um pouco sobre jurídico, você vai ter que entender sobre arquitetura, você vai ter que entender sobre engenharia, sabe? Um exemplo até para você ter ideia que eu uso como exemplo, às vezes você vai ter que ser o psicólogo do relacionamento para poder resolver o problema. Aí o cliente vende um imóvel porque você resolveu o problema de um casamento. Porque aí se a esposa não assinasse, o financiamento não saía. Exato, e isso é mais comum do que você imagina. Então, você tem que entender que você vai ter que ter várias habilidades, né? E as pessoas às vezes acham, porque o que acontecia, o porquê migrou muita gente para essa profissão. A pessoa faz a conta do comissionamento, pega lá o valor do imóvel, alto valor agregado, faz o percentual do comissionamento e fala assim, nossa... Vou vender 3 por mês, vou ficar rico. Não, eu conheço pessoas que eram analistas de compra de áreas de MRV, grandes construtoras, falaram assim, olhou quanto o corretor ganhou ali, às vezes numa negociação, falou assim, pô, o corretor ganha um monte de dinheiro. Engenheiros formados, aí falou, vou virar negociador de área, conheço todo mundo, conheço várias construtoras, vários analistas de compra de área. Saiu e não tá conseguindo vender nada, porque não é tão simples isso, entendeu? Você envolve network, envolve uma série de outros skills, né? Soft e hard, para que você consiga chegar nesse resultado. Então, você trabalhar, respondendo a sua pergunta, os skills das pessoas, né? E você vai conseguir desenvolver mais o seu negócio.
nesse segmento imobiliário. Então, é entender aonde você está com mais falha, aonde a sua empresa está tendo mais falha, né? É no atendimento ao cliente? Vou preparar no atendimento ao cliente. É no conhecimento de posicionamento de imagem? Então, as pessoas vão ter que hoje... Isso é muito importante, né? Eles têm que fazer... Eu falo assim, gente, vocês têm que fazer filmagem imóvel. Vocês têm que filmar o imóvel. O cliente quer ver a filmagem do imóvel. Você não precisa ir lá, ficar apresentando, pular na cama, fazendo essas coisas que eu particularmente não gosto. Mas eu falo assim, tem corretor que faz isso, né? Faz o showman, né? Eu falo assim, vai lá e apresenta. Você não precisa fazer isso. Vai aí, é uma expectativa do mercado hoje, né? Que faça o filminho, que tenha... Exato. O corretor virou filmmaker, virou locutor, apresentador. Que não tem essa necessidade, né? Eu acho que você abre o cliente, por que ele se aproxima do vídeo? Que é a tecnologia. Pô, você vê, você entende para onde a sala vai, onde ela conecta com o quarto. Você entende as conexões do ambiente. É essa a ideia do vídeo. Tiago, dá para perceber bem, você assume a liderança da Mediterrâneo, dá para perceber que você tem essa capacidade analítica. Só de você falar como que você enxerga as coisas, você enxerga de forma holística, você consegue juntar as peças. Eu acho isso essencial para quem vai ser líder de uma empresa. E você assume a Mediterrâneo no momento, seu pai foi o fundador, e você comentou conosco que você pega a Mediterrâneo ali no momento que ela não estava bem das pernas. Isso foi em 2011. O que você falaria pra gente se você tivesse que assumir uma empresa que não está bem das pernas hoje e você viesse ser o líder dessa empresa? Você tem que fazer o planejamento estratégico para uma empresa que não tem caixa, que está devendo dinheiro e precisa se levantar. Qual a primeira coisa você faria? O planejamento, você tem que entender os pontos fortes. Faz o SWOT seu, da empresa, e tenta trilhar. Eu tinha 23 anos, né? Eu já vim de mercado de transporte marítimo, eu trabalhei, né, antes, eu vim para ajudar meu pai um tempo e depois eu ia voltar. Eu trabalhava numa empresa de transporte marítimo, uma japonesa, 7ª maior do mundo na época. Então eu aprendi muito lá sobre Você sabe que esse é meu sonho. Meu filho primeiro ir ralar, trabalhar em grandes empresas, porque meus filhos já estão de olho assim, né? Pai, eu acho que eu vou trabalhar com você. Aí bota ele para começar lá embaixo, começa a ler lá embaixo. Tô de olho, cara. Falei, cara, o melhor esquema é esse. Meter o filho numa federal, uma faculdade legal, vai passar um ano nos Estados Unidos. Meu pai... Meu pai, pelo contrário, meu pai sempre falava assim... Depois já queria você pertinho. E eu, pelo contrário, eu falava assim, não quero, eu queria fugir, eu tentei de tudo que é jeito. Mas eu gosto dessa ideia, primeiro deixar o moleque ralar, entendeu? Mas bom. Ele volta com mais bagagem, não volta? Volta com... mas volta lá. Mas aí que eu falei, eu voltei pra ajudar ele um tempo até, eu saí da multinacional, ia ajudar ele um tempo e depois ia voltar. Mas você voltou com uma bagagem, voltou com uma musculatura. Ele trabalhava na área de logística, né? Isso, comércio exterior. Exato. Porque essa visão sua analítica, tudo bem, você pode ter o dom que Deus já te deu. Você já é um cara de organizado, só de conversar com você. Mas trabalhar, de repente, numa empresa grande assim também ajudou a desenvolver. Ajudou, Você com fez certeza. o quê? Que faculdade você fez? Logística e transporte. Então, já desenvolveu bem essa sua visão de... Exato. É que eu fiz logística e transporte, pós-graduei em negócios imobiliários depois, porque eu acabei vindo para esse segmento, e aí eu me especializei mesmo em lei de incorporação e lei de parcelamento de solo urbano, né? 6766 de 79, que é uma lei federal de parcelamento de solo urbano, que dá o direcionamento para o plano diretor, e a 4.591 de 64, que é a lei de incorporações, que eu brinco que é a lei do prédio em pé, prédio deitado, né? Que é ou os prédios verticais ou aqueles condomínios de casa todas iguaizinhas, né? Então, essa é a linha. Mas volta lá pro Vou SWOT voltar. aqui. E aí eu falei assim, eu acho que quando eu peguei a situação da empresa, eu estava com 23 anos, 22 para 23 anos... Isso faz 6 meses, né? Porque é a cara dele. Vai, Alex, faz 6 meses. Parece. Aí você deu bem, né? As barbinhas brancas, é que até eu cortei a barba, hoje não tá aparecendo. Já vai fazer 12. Passa uma pomadinha no cabelo, esconde o cabelo branco. Depois você me dá umas dicas. E aí, quando eu me deparei nesse momento, eu parei para lembrar tudo que eu tinha aprendido ali na multinacional, da bagagem que você falou, né? Só que assim, você não tem uma coisa muito importante, que é maturidade. Eu falo que nessa minha jornada, o que eu mais errei foi maturidade. Por quê? Porque você não tem. Mas... Você tem energia, você tem o gás, a vontade de fazer, mas aí falta... Eu falo que não é fácil. A experiência, né? Eu falo assim, não foi fácil, mas a partir do momento que eu tenho como objetivo de vida, eu acho que toda pessoa que coloca aqui, que a partir do momento que você assume uma responsabilidade e você fala, eu vou fazer, você faz. Sim. Se você colocar pra você que eu vou fazer, e eu na época, quando
milhões ali em dívida, 0 patrimônio e tudo mais. Tinha um terreno de 140 mil, não pagava nem nada. Eu peguei ali e falei assim, cara, o que eu faço? Eu só encarei aquilo e falei assim, eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Podia correr? Cada um corre, um da família corre para um lado? Não, mas eu peguei aquilo e encarei. Só que quando você encara, e aí você para analisar prós, contras de tudo que você está fazendo e analisa os potenciais que você tem e você souber pegar esses potenciais e transformar em resultado a longo prazo, você chega. Eu não liquidei a dívida da noite pro dia. Eu levei, era para ser 10 anos, aí a gente teve um momento de mercado complicado, 2016 ali, então isso me atrasou mais uns 2 anos no planejamento. O efeito Dilma ali, né? Exato. Então levou 11 anos e pouquinho ali para eu realmente sanar. Mas assim, com o passar dos 2 primeiros anos mais complicados, depois dos 7, você já começou a conquistar coisas. Você tá pagando, mas você já tá conquistando. Você tem imóvel. Mas você me deu 2 pistas, ó. Primeiro, Alex, você apostar que você tem alguma coisa que é boa. Exato. Sempre tem. Foca nisso. Porque às vezes eu acho que as análises SWOT que eu já pensei, que eu já peguei, é tudo muito, muito superficial. O cara tem que ser mais profundo. Ele tem que ter uma certa humildade. Pô, eu sou uma imobiliária, em Jundiaí, o que eu sou bom? Sabe o que eu gosto? Você lembra daquelas cartinhas? Agora até foi feito de Pokémon, mas eram umas cartinhas, era super trunfo, chamava? Ah, não é da minha época. Não, que era essa época. Super trunfo. Que tinha lá a força do soco, a força do... né? Não, você sabe que as minhas crianças brincam disso, só que com as cartinhas Pokémons, né? Mas é legal você lembrar dessas cartinhas, que são coisas de infância, e que já, na verdade, já te preparam para você conseguir analisar. Qual é a carta que eu posso jogar que vai ser forte nisso? Porque você agora, na liderança da C3, se você quiser ser forte em tudo, você não vai ser forte em nada. Não dá. Eu quero ser forte em branding, quero ser forte em performance, quero ser forte em vídeo, em evento. Eu acho que a C3 ter ficado focada no que era nosso natural, performance, nos deu um diferencial competitivo grande, né? Então eu acho que você teve que descobrir esse diferencial competitivo ali na Mediterrâneo. Na época, na verdade, eu trabalhei sobre nome. Fortaleceu o branding. Não, foi totalmente ao contrário. Meu pai, ele tinha um nome muito forte no mercado, porque ele foi um delegado do Cresce e um cara que ele, até toda a condição, muito do que aconteceu, foi por ele se dedicar muito associativamente e deixar a empresa de lado. Sim. Meu pai se dedicou muito à profissão, em fazer várias coisas, então ele é muito conhecido até pelo mercado por tudo que ele fez pela profissão. E muitos até das pessoas que conhecem a história dele falavam, puta, ele deixava as coisas da empresa para resolver coisa de entidade, de associação que não dá resultado. Coisa acho que de uma semana, 10 dias antes de ele falecer, e parecia que ele tava prevendo, ele falou assim, um dia a gente conversando informalmente, ele falou assim, se eu falecesse amanhã, eu posso te deixar dívida. Não sabia até então, né? Só fui descobrir a real do que aconteceu quando ele faleceu. Mas eu vou te deixar... buraco, né? Eu já deduzi que tinha alguma coisa, mas aí ele falou assim... Eu posso deixar dívida, mas eu vou te deixar uma coisa muito importante que é nome. Parece que ele sabia, ele infartou, né? Foi algo fulminante, assim, não tava doente nem nada. Eu falei, caraca, quando eu parei, né? E isso foi um gatilho pra mim muito rápido de assimilação. Quando eu comecei a fazer análise SWOT ali da empresa, eu falei, cara, tem uma marca, tem um nome na cidade, tem isso. Eu falei, tem que fazer algum desenho sobre isso. A primeiro momento, eu me distanciei, estrategicamente, porque tava muito murmúrio de mercado, que tava ruim, a imobiliária, que agora ia quebrar, porque tinha 20 e tantos anos, e agora o Celso não tá mais lá, e etc. Primeira coisa, estrategicamente, eu tinha que sair de todas as entidades, ou até de ser associados, para que ninguém lembrasse, esquecesse um pouco. Fazendo as nossas mídias de empresa, mas não a minha cara tá na frente para acontecer. Então, no primeiro momento, eu tirei o nome relacionado ao mercado. Mas depois eu voltei. E aí você volta e você vai trabalhando sobre isso. Então você tem um nome que abria portas. Então a minha estratégia principal... Mas qual foi a alavanca que você puxou primeiro? Você pega a empresa, tava ali cambaleando, você fez o análise, fez o planejamento, desenhou um norte. E qual foi a primeira alavanca que você puxou? Você ficou mais agressivo em vendas? Você montou um novo time de corretor? Você foi para cima do marketing? Na verdade, os meus 2 primeiros anos eu tava tentando entender o que tava acontecendo, né? Porque, foi tanta coisa que... Muito jovem, muito imaturo, sabe? Putz, você não sabia como lidar com a situação. Então... Mas qual foi então um ponto de inflexão que você fala, Alex, essa foi uma sacada que deu certo, que eu foi uma virada de chave? E eu precisava entender primeiro o que é a corretagem. Porque eu não era da corretagem. Tava 1 ano ali com meu pai e tava trabalhando mais uma parte, de
gestão, mais numa linha dessa, mas eu não entendia o que era vender imóvel. A primeira coisa foi assim, cara, para eu entender o meu mercado, eu tenho que ser um bom vendedor, eu tenho que entender o que é corretagem de imóveis. E foi onde eu fui, o meu primeiro gatilho foi esse, entrar, entender. Então, fui sair para vender muito imóvel. Então, o que eu mais estava era na rua, captando imóvel, falando com pessoas, aumentando meu network, aumentando meu conhecimento sobre o que é isso. Estudando sobre parte jurídica, parte arquitetônica. Putz, isso cara, demanda você sabe muito. que esses dias eu falei isso para um amigo. Falei, cara, você é um cara muito atrás do computador só, cara. Sabe aquele tipo de profissional que não vai pra rua meter a mão na massa? Não gasta sola de sapato. É. Eu falei, tudo bem, mas, cara, participa de um evento, participa de um fórum, participa de uma rede de grupo de network. Aí eu falei, pô, Alex, mas, cara, você tem que se conectar. Porque ele vinha há muitos anos bem, mas o jogo mudou. Mudou. Não, hoje, aí é o jovem, né? O jovem acha que é só ficar atrás, só fazendo a parte de internet e esquece da sola de sapato. Eu falo, cara, quem não é visto não é lembrado. Você tem que sair, você tem que almoçar em locais, você tem que estar ali conhecendo pessoas. E você, que é o gastar sola de sapato. Eu brinco muito com o meu time, eu falo assim, gente, se você não vai ali almoçar, você não vai captar imóvel. Eu falo, não tem uma vez, hoje eu tenho um network grande, mas você vai, por exemplo, almoçar no Paineiras. Você encontra um monte de gente. Sempre sai. Preciso passar lá pra gente conversar. Sempre tem alguma coisa que rola. De falar, tem um imóvel pra vender. Todo mundo conhece alguém que tá precisando vender um imóvel. Sim. Sempre tem alguém. A Fran já olhou com uma cara ali que tá pensando, acho que vendeu não, alguma coisa. Não, é que o meu vizinho de cima precisa vender o imóvel. Tá vendo? Eu falei, todo mundo conhece alguém que precisa fazer negócio. Eu falei, é isso. Quando as pessoas conhecem, as pessoas não falam o que faz. A pessoa chega ali, às vezes, pra almoçar, quietinho, ela, a esposa, não conversa com ninguém. Eu já prefiro ser o pavão, né? Você já chega ali, bom dia, boa tarde, já cumprimento o garçom, podendo comentar todo mundo, porque às vezes fala assim, quem que é? Fala quem você é, e você faz negócio. Cara, mas vê se esse elemento que ele deu, se vocês concordam. Ele deve ser a pessoa tipo do elevador. É a pessoa... Parece, meu Fran, obrigado. É que nós temos um cliente importante que eu conquistei no elevador. Mas você sabe que dentro das startups existe o pitch de elevador. Você tem que conseguir falar da sua empresa enquanto está subindo no elevador. Essa história do elevador é algo que tem que ser contada. Porque ele aborda pessoas no elevador, entendeu? Pois eu acho que ele não tá errado. Você trabalha aí? Não sei, pitch do elevador, cara. Eu concordo com ele. Hoje. Tá frio, tá chovendo. Nossa, esse elevador tá quente, esse elevador... Eu concordo. Bom dia. Mas bom dia. Você se daria muito bem com ele, mas se você pegar elevador com ele, ele vai olhar pra você e falar, o que você faz? E assim começa. Mas, veja se faz sentido. Preciso fazer o planejamento estratégico de uma empresa que está quebrada. Olha, primeira coisa, porque são tantos problemas para olhar, Fran, que se você olhar que tem 5 milhões... São 5 milhões de dívida de banco. 10 processos trabalhistas. Você tem que ir no fórum amanhã. Um sócio que tá saindo da empresa. Você perdendo seu principal gerente. Se você olhar para tudo isso, passa o dia inteiro você só olhando você problema. Vai entrando no que é ruim. Só olhando problema. Você tem que falar assim, gente, se virem aqui, eu vou sair e vou buscar um cliente hoje. Esse tipo de empresário consegue mudar, ele consegue reverter a falência de uma empresa. Ele tem que ter um psicológico muito forte. Um cara de negócio. Então veja se faz sentido. Primeira alavanca. Puxa a alavanca das vendas, cara. Também. Porque começou a entrar dinheiro, mesmo que demore 20 anos, mas você tem um dinheirinho entrando, você vai resolvendo um probleminha por vez, cara. Acho que a venda, né, se você vai assumir, você não é do time de venda, depende, você é de uma indústria e você você cresceu dentro dela e você nunca foi vendedor, você sempre foi da parte operacional ou criou algum produto. Mas se você não entender da venda, você vai precisar entender, porque é ali que vai entrar a sua receita. Só que aí tem um ponto que eu tava pensando esses dias. Se você vai assumir uma empresa ou tá numa empresa que tá ruim, você teria que virar o jogo, mas o produto é ruim, aí esquece. Aí é melhor fechar. Porque você vai botar uma energia... O produto é ruim. Aí eu acho que complica mais, entendeu, Fran? Vender um produto ruim. Porque daí você não tem LTV. Você não tem o cliente falando bem de você e recomprando de você. É que é difícil, porque no caso dele, que é imóvel, a coisa é um pouco serviço, diferente, né?
Mas daí vai a experiência, né? Eu confesso que eu tive um cliente, inclusive no ano passado, que eu virei pra ele e falei, eu não consigo comprar o seu produto. Não, Aí eu pedia pra ele assim, tá, então eu quero comprar o seu produto. Quanto custa? Depende, ele falava. Tá, então depende do quê? Ah, depende disso, daquilo. Eu falei, tá bom, então vamos dizer que é isso aqui. Ele, depende. Era o segundo depende que ele tava me dizendo. Aí eu virei pra ele e falei assim, se você me falar mais um depende, eu desisto. Porque, tipo... Eu fico parecendo que você não quer que eu seja cliente. Você não quer vender pra mim. Ele cria problema pra poder vender. Não, eu quero comprar um imóvel. Ele não facilita. complicado. Venda é facilitar, não criar problema. Thiago, eu vou ligar na Mediterrâneo agora. Eu quero comprar uma casa de 7 milhões e eu vou ficar uma semana tentando falar com o corretor e não conseguindo? Não imagina. Ô, Alex, você tá de brincadeira. Se o corretor de 7 milhões, eu mato o corretor e o gerente. Mas eu vou te contar uma história. Eu sou jundiaense. Existem 3 imobiliárias aqui, são bem conhecidas e que eu entrei em contato quando eu queria comprar. Eu tinha vendido meu apartamento, queria adquirir um outro imóvel. Eu falei mais ou menos a faixa do que eu queria e eu não queria entrar no site. Não tava com vontade. Ele te mandou o código. Não, eu não queria entrar no site. Eu falei, viu? O Thiago já tá pensando, ô Fran, se for Mediterrâneo, eu vou ter uma reunião Qual hoje. o nome da pessoa? Só um minutinho. Eu falava assim pra pessoa, viu? Eu quero comprar um imóvel, eu gosto de tal região da cidade. Mais ou menos essa faixa. Você tem um imóvel assim? Tenho. Você vai me mandar? Vou. Até hoje eu tô esperando. Já faz 2 anos e meio que estou esperando. Você já virou, já Mas tá sabe querendo o que vender a acontece? outra. Então eu não consegui. Entra no que o Elton falou. Esse que é o grande problema do profissional. Sim. E, Porque, por exemplo, se eu quisesse entrar no site pra ver... mas você sabe qual que é o real Mas, problema querido, do mercado? O corretor ele tem um vício chamado lead. Ele quer o filezão na mesa. Não, ele quer lead. A empresa não me dá lead. Lead só que bom, ele não bom. sabe trabalhar a curva ABC. Porque, na verdade, o lead é só o primeiro passinho, Tem né? uma grande empresa, líder mundial até do mercado imobiliário, ela fez um estudo e aí depois ela testou isso em vários países e viu que é mais ou menos, quase em todos os países é a mesma coisa. No mercado imobiliário, você tem 3% dos clientes na curva A de aquisição. É o cara que tá com o dinheiro na mão e quer Quem comprar. vai comprar agora. Só que agora do mercado imobiliário, principalmente do de usado, tipo, no mercado que tá mais lento agora, com taxa Selic, é 4, 6 meses, gente. Sem dúvida. Aí você pega o cara da B, é 17%, que estamos falando acima de 6 meses. É o cara que vai comprar em até 1 ano, mais ou menos. E a curva C, que é 80%, é acima de 1 ano. Para 2 anos, para o cliente decidir uma compra. Às vezes sobe 2 meses ali, depende da fomentação de como está a taxa Selic, né? O que traz para nosso financiamento imobiliário. Então, assim, só que o corretor não entende isso. Ele pega 30 clientes para atender num mês, 30 no outro, 30 no outro, E não 30 trabalha no com a outro. Não trabalha ninguém. E aí o que acontece? Ele não sabe filtrar. Obviamente que você pode usar paredes, você tem um monte de outras coisas que você tenta pôr na cabeça deles, que é difícil. Eles fazem uma dedução do que é bom, porque você, por exemplo, você ligou 7 milhões, você é o cara bom. Só 7 milhões, eu vou fazer uma venda, fiz o meu ano, o cara vai pensar. Olha lá, tá vendo? Eu E que era aí- um pouco menos, não deu certo. Não. E aí ele foca em algo que não necessariamente é. O certo é, se ele sabe trabalhar a curva ABC dele, ele vem dando um atendimento, o funil dele de atendimento, ele tem mais resultado. Sim. E aí onde as imobiliárias hoje mais têm atuado para tentar melhorar a sua performance é tentar trabalhar sobre o funil, só que como você trabalha esse funil? Você meio que, tipo assim, não adianta insistir com o corretor, tá? Pô, inteligência artificial para ficar fazendo retrabalho em cima, você vai ficar pondo gente para ligador, para ficar ofertando sobre aquela lista de pessoas que entrou, para aí você faz repescagem. Cara, tem um monte de outras coisas que você tem que ficar fazendo, porque o cara da ponta, O que cara deveria corretor que atender, deveria. não consegue Mas, ó, fazer. E nós você estamos- treina, ele não consegue. Nós estamos falando de planejamento estratégico, o seu mercado é o mercado imobiliário, é a sua praia. Mas eu acho que dá para a gente dar um insight para qualquer empresa que está nos ouvindo, qualquer gestor da área de serviços. Nós somos 4 empresas aqui na área de serviços. Né? Quando eu fui para São José dos Campos, eu achei... A gente ia ficar 1 ano. Até quando eu li da sua história que você queria ficar um tempo fora, eu me identifiquei. Porque a gente estava com esse sonho. Antes da pandemia, eu tinha saído de 1 ano sabático. E eu falei, Thaís, eu queria passar 1 ano fora. Então, a gente tinha pensado
nos Estados Unidos, porque um amigo, até a gente já entrevistou esse amigo, ele bancou uma consultoria para me ajudar a estudar como que eu ficaria 1 ano lá, aí estava meio mapeado, ou Portugal. A gente ia ficar 1 ano em São José, para estruturar a operação de São José, que a gente tinha perdido o head de lá, a gente não queria perder o mercado do Vale, e depois ia... Só que eu cheguei em São José, achei os aluguéis muito caros, a gente estava com um dinheirinho parado, aquela farra do boi de 2018, que você estava ganhando 20% ao ano, sem fazer nada, deixando dinheiro na aplicação. Quietinho. Aquilo tinha acabado, tava, né? Eu falei, Thaís, vou comprar um apartamento. Porque eu achei que a taxa de aluguel de São José, ali do nosso bairro, é alto. 0,6. Residencial. Falei, Thaís, quanto que tá o aluguel aqui? Pô, vamos comprar, depois a gente aluga e vai embora, deixa o dinheiro parado. Pegamos um corretor, passamos por vários imobiliários, mas esse corretor falou, eu cheguei para ele e falei, cara, eu moro em Jundiaí, para vir ver imóvel aqui, eu tenho que deixar minhas crianças, eu vim com a minha esposa, é sofrido, já estamos indo pro 2º mês, eu quero comprar, eu tô olhando no seu olho, eu tô falando para você que eu quero comprar. Me ajuda a resolver, eu quero assim, a pagar até... Ele falou assim pra mim, Laís, eu vou resolver o seu problema, Alex. Ele grudou em mim de um jeito, Elton. Esse corretor grudou em mim de um jeito. Ele comprou sua causa, que é aquilo que eu depois falei, não é só vender. Ele se tornou um querido. Ele tem que comprar o que você quer. Pra você ter uma ele ideia, vira o seu comprador. Pra você ter uma ideia... Virou assim um querido, a gente já recebeu ele lá em casa, já conhecia os filhos dele. Assim, virou um querido. Depois a gente acabou fazendo amizade. Porque ele falou, Alex, eu vou resolver o seu problema. Eu vou vender esse imóvel pra você. Ele grudou em mim de um jeito que eu tinha certeza absoluta que ele estava pensando em mim todo dia, porque ele me ligava. Falou, Alex, não, eu separei aqui. Ele brigou comigo, e a gente conseguiu comprar um apartamento que o meu pé não alcançava. E ele olhou pra mim, esse apartamento vai ser seu. Você quer esse apartamento? Esse apartamento vai ser seu. Elton, ele brigou com a imobiliária, ele brigou com a... Nós que somos empresas de serviço, quando nós temos alguém no time que abraça o cliente... Tá assessorando de verdade, né? Assessoria de verdade. O sucesso da nossa empresa tá nisso. Exato. Então, por isso, a gente agora tem time de CS, né? Que é Customer Success. Nós temos que treinar, falou, cara, você tem que brigar com a agência. O seu papel é vir brigar comigo em favor do seu cliente. Você não acha que isso é um fator essencial para uma empresa de serviço? Porque a gente não está vendendo um livro, a gente não está vendendo uma caneca, a gente não está vendendo um produto. É assessoria, você está vendendo a sua assessoria, seu serviço. Eu acho que é essencial. Eu acho que você preparar o time para ele entender a necessidade do cliente, ele é muito importante isso, porque aí ele vai brigar pelo cliente nas necessidades e não perde tempo oferecendo coisa besta que não tem que oferecer. Ou não dá atenção para ele. Como conseguir achar o cliente para você pagar esse preço, entendeu? Então, eu acho que nós, de tecnologia, nós estamos com empresa de AI, nós teríamos que... Entrou o lead, bater nos nossos agentes de inteligência artificial, levantando a capivara do cara. Porra, tem um score do Serasa. Mas eu ia perguntar acima de 900. Isso. Esse cara, quanto tem de patrimônio? Cara, é um cliente com potencial. Ele tá no momento de compra. Cara, alguém tem que abraçar esse cara e não soltar. Sim. 6 meses, 1 ano. Esse cara vai acabar comprando com você porque você tá 6 meses alimentando ele. O cliente liga na mesma imobiliária e nem lembra. Não lembra. Ele não lembra. Não lembra. Aí a menina da recepção lá pega, você já teve contato aqui no passado com o Jorginho? Aí ele, Jorginho? Quem é Jorginho? Ah, o Jorginho que jogou. Há 2 anos atrás. Eu liguei aí, eu falei alguma vez aí. Ainda acha ruim. Acha ruim ainda. Porra, é brincadeira. Cadê a lei de proteção de dados? Vocês pegaram meu dado aonde? Porra, brincadeira. Mas é isso. Mas eu queria pegar a visão do Thiago justamente isso, porque você comentou bem rapidamente. A inteligência artificial veio e ela vai revolucionar o mercado imobiliário, é um que está... Já revolucionou, que está revolucionando também, né? E junto com a inteligência artificial, você tem um monte de processo que você faz manual hoje que pode ser automatizado. Sim. Então, seja na hora que ele chegou no WhatsApp, você qualifica, você apresenta imóvel, você pode agendar com o proprietário a visita, ou agendar no plantão de vendas, enfim, você consegue fazer isso, consegue repescar essa galera que passou de algum momento, nutrir eles, fazer um processo. Como é que você enxerga o papel do corretor? E qual o desafio hoje?
É VGV que fala, né? O total vendido. O VGV da Mediterrâneo é X. Quantos leads você precisa captar para conseguir atingir a sua meta de VGV? Como que é isso na parte de marketing hoje também de vocês? Bom, começando aí pela parte de inovação da parte de inteligência. A gente no Prontos, a gente já usa, a gente está analisando para o lançamento agora, né, para o time de novos, né, na planta, um IA. Mas na parte de novos a gente já usa, que é a Laís, né? Aí direto chega cliente lá na recepção, queria falar com a Laís. direto. Atende melhor que até muitas vezes os humanos, porque ela tem uma forma que ela segue, né? De tratar o cliente. Então, acho que isso já vem dando certo e muitas vezes já tira dúvidas iniciais e descarta alguns leads que não vão ter progresso. Principalmente na locação, que Jundiaí tem muita dificuldade de imóveis. Hoje Jundiaí falta imóvel para alugar, né? Então, muitas coisas ali, quero imóvel até R$800. Meu, a gente não tem, a gente não trabalha, já faz aquele descarte ali. Então, acho que isso ajuda muito, né? Então, acho por isso que eu falei, já mudou, já revolucionou. Ainda tem imóvel de R$800 para alugar em Jundiaí? Eu acho que não tem. Não tem. Você vai achar, assim, aqueles imóveis Será? de fundo, são bem... bairros mais mas é difícil, é difícil. É que a gente não trabalha com esse tipo de imóvel, mas tem imobiliário que trabalha. A gente trabalha com imóveis que são só o imóvel inteiro, porque essas subdivisões dão muito problema, briga e etc. Né? E aí a pergunta que você fez foi do... Qual vai ser o papel do VGV para você ver a quantidade de leads para a gente chegar no VGV? Eu acho que assim, essa é uma métrica que já foi. Eu considero ela ultrapassada. Não é a quantidade que gera o resultado. Antigamente, principalmente pelas construtoras, o pessoal do marketing falava assim, não, eu preciso ter tantos mil leads para gerar tanto de VGV. Não é isso. Hoje é como eu trato esse lead. É o lead qualificado e, na verdade, o acompanhamento dele. O problema não é você pagar 1, 2, 5, R$1.000 o lead. O problema é como esse lead é trabalhado e se ele está qualificado para estar entrando. Então, você pagar R$200 hoje, uma média aí, um lead para alto padrão, R$200, R$300 você vai pagar nessa faixa aí um lead bom. Mesmo assim, você vai ter que saber qual é o seu aproveitamento que está ali. Se você não aproveita, às vezes, para aquele produto especificamente que você está trabalhando, você vai trabalhar ele para outro. Ele não é perdido. Porque você pega, trabalhei aqui para esse empreendimento, o empreendimento lá que eu vou lançar hoje. E aí, você esquece ele. Pois é isso aí. Tem um remarketing sobre ele que tem que ser feito. Então, hoje, na verdade, né, com o marketing é o quê? Quais são as estratégias que você cria para você continuar em campanhas guarda-chuva, né? Hoje, até nessa linha, para você ter uma ideia, a gente criou um departamento desde o ano passado. As imobiliárias sempre faz por agência, coisa do tipo. A gente tentou de tudo que é jeito com a agência e não dava certo. Aí a gente falou, não, vamos fazer interno. Você contratou a agência errada. Não contratou a C3E. A gente conseguiu, mas falando isso, pode ser, não sei. Tá tudo certo. Deu certo. Não, tem hora que não dá certo. Aí a gente falou assim, vamos internalizar. A gente criou a vertical de marketing, tanto que a gente começou com esse ano com um budget já fechado. Foi o único departamento que a gente não teve mudança no planejamento da gerente ali, no pipe do que ela pediu de planejamento. Tá lá, verba e tudo mais, todo verticalizado, não tinha. Aí é gerente, aí tem a menina que vai fazer a arte, tem o pessoal social media, aí a gente tudo internalizou. Por quê? Para melhor atender o cliente interno e o cliente externo. Não podemos esquecer do cliente interno, porque também isso é muito importante. Quando você tem que eu comentei lá, um turnover alto, porque é do segmento, você tem que começar talvez a desenvolver um marketing interno também, que ele também é um cliente seu. Porque o corretor ele não é CLT, ele é PJ. Então você tem que também pensar que você tem um outro cliente ali. Mas você sabe o que você estava falando? A gente vem tendo algumas conversas até entre pessoas de agência. Falei brincando que você contratou a agência errada, mas é mais uma questão de visão, né? Nós vemos o seguinte, esses dias até uma amiga de uma outra agência falou para mim, nossa, tá difícil, né? Eu tô gerando, sei lá, 100 leads para fulano de tal e você entra em contato, a pessoa não atende, né? Você entra em contato, não dá retorno e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, pois é, eu na agência eu tô remando contra essa maré de volume, né? No entanto, eu não tenho um indicador de número de leads. Pelo contrário. Eu venho trabalhando o percentual de qualificação. Então, com os clientes que eu tenho controle de venda, a gente tem uma parcela lá de qual que é a qualificação desse contato. Porque se eu não bater 85% de qualificação, alguma coisa tá errada. Nós chamamos de MQL, E aí eu começo um trabalho completamente inverso, que é gerar um número menor de contatos para a empresa, mas que não vai atolar lá aquele comercial e que vai ser
né? Porque só tem mais, você põe Exato. mais gente pra trabalhar, mais insatisfação, o lead é ruim. E por outro fica pra caminho, você. por exemplo, mercados como o seu, há uma certa dificuldade de você gerar o lead qualificado por conta que todo mundo pode comprar um imóvel, todo mundo pode querer alugar um imóvel, independente do tamanho da carteira. Mas a inteligência artificial, com alguns clientes, por exemplo, na área de hotelaria, a gente já vem trabalhando algo que seria o quê? A pré-qualificação, para entender se está realmente no momento da compra ou não, sabe? E sabe qual que é o problema maior do dá ramo imobiliário? uma ajudinha, né? No Brasil, diferente dos Estados Unidos, você trabalha com exclusividade lá. Então, você faz o quê? Quem trabalha aquele produto é que pode divulgar aquele produto. Você não tem 1 milhão de pessoas divulgando aquele produto. Aqui já não, né? Aqui é mais já guerra não. de foice, Nossa, né, aí cara? aqui é assim, é quem paga mais, quem... Então, assim, isso é horrível pro mercado. E Até aí... tem algumas imobiliárias que falam assim, Alex, você assina um contrato de exclusividade comigo, eu vou te dar essa atenção. Ainda tem um pouco isso, hein? O ideal Fica pra mim é difícil, que o né? mercado inteiro fosse assim. Seria Tivesse o sonho, né? exclusividade. Melhor, né? Só que o problema é que muita gente fez a cagada com a exclusividade. Desculpa até o termo, mas é a realidade. é. Então, pra você, o pessoal... Porque ficar também 12 meses sem vender meu imóvel com exclusividade, o Mas que adiantou? Por que fica 12 meses? Porque o maior erro é eles quererem captar o seu imóvel só por captar. O corretor vira lá pra você e fala assim, eu quero 2 milhões. O corretor avaliou em 1,5 milhão teu imóvel. Um exemplo, tá? Ele não quer se indispor com você. E não vai vender, né? Exatamente. Vai ficar lá, Então, vai assim, empacar. eu tenho uma seguinte opinião. Se o mercado começa pelo profissional lá, fala assim, olha, por 1,5, que é o que eu estou avaliando, 1,600, uma margenzinha ali, 7%, 5% de diferença pra gente poder ter uma bem negociação. Eu trabalho. Agora 2 não dá. Então, esse que é o problema. Muitas das O cara empresas... capta por 2, anuncia por 2 e... Muitas das empresas que veio com a filosofia da exclusividade, elas têm as metas de captação com imóvel com exclusividade. E capta por qualquer preço. E não é transparente com o proprietário. E, principalmente, hoje, mesmo sem exclusividade, não tem a transparência com o proprietário. Ah, você quer pôr por esse valor? Põe pelo valor e não se dispõe. É o que eu mais tento vender ao meu time de prontos. Eu falo assim, seja sincero. Ah, mas o proprietário não vai pôr o imóvel comigo. Eu falei assim, e daí? Você vai pôr na prateleira para ficar no estoque? Eu tenho 3 mil imóveis cadastrados no meu sistema hoje. Dos 3 mil, de 95% a 97% está fora de preço que está acima, em Jundiaí. E aí, o que adianta? Ou seja, estou trabalhando sobre 3, 5% do mercado, que realmente está dentro do preço. Os que estão muito longe, distante, eles servem só para você levar o cliente muitas vezes conheceu o condomínio, para às vezes comprar outro. Os proprietários dos imóveis, os corretores não tentam explicar esse proprietário. Você já pensou que o seu imóvel, ele só é um trampolim para o cliente comprar muitas vezes o outro, porque o seu está muito fora? Se a média do prédio é 1 milhão, não adianta você pedir 1,5 milhão, 1,3 milhão. Ah, mas o meu eu coloquei torneira de ouro. Tira a torneira de ouro e põe torneira de cromada normalzinha. Faça como os outros. Ou você vende e entenda, né? Lembra antigamente o pessoal, você ia vender carro, o pessoal falava assim, ah não, mas o som é um acessório, esse a gente não precifica, né? Aí a hora que eles iam vender, eles falavam, mas olha, tem o som no carro. Boa. É isso, então acho que o mercado tem que ter essa regulação, né? Então, de ter esse equilíbrio de valores. Aí eu acho que aí você para a guerra do lead, né? Porque aí começa a guiar para um caminho que fica mais fiel. Mas o profissional precisa ser fiel. Precisa ter mais pessoas comprando a causa do cliente ali, de falar assim, eu vou resolver o seu Tá problema. vendo? É o sucesso do cliente, não tem jeito. Sempre é o cliente no centro. É sempre isso, não tem jeito. Ter um bom produto. Ele determina, ele manda. Nós estamos no bloco final. A gente começou a falar sobre planejamento estratégico, com viés aí do mercado imobiliário. A gente falou sobre ter metas ousadas, treinar bem o time, trabalhar bem os da porta para dentro, treinar bem o pessoal. Planejar, né? Planejar legal. O que vocês poderiam colocar aí como insight final para quem está precisando elaborar um planejamento estratégico na área de produto, serviço? Quem começa? Eu posso até Insights começar a falar uma finais. coisa. Eu acho que realmente a gente já começou a falar sobre esse assunto, mas planejar é necessário. Ter um objetivo ainda é algo que é para todo mundo, seja na vida pessoal, profissional, seja qualquer coisa. E eu acho que você procurar se especializar. Porque esse cuidado com o cliente, ele só vem quando você também tem conhecimento sobre aquilo que você está falando. Se você não sabe, né? Se você vai numa loja, você vai virar vendedor de livro e você não entender, você não gostar de ler, você não entender sobre o autor, não entender sobre o que diz, você não consegue vender.
Você não consegue indicar um livro. Você vai virar puramente assim, você quer saber o preço? Peraí. Passo na máquina. E para isso hoje tem. Né? Então, o grande diferencial, o que vai diferenciar um profissional do outro hoje, é realmente a especialização. Então, além de planejar, além de entender, né, para onde você quer ir, eu acho que é você conseguir se especializar. Eu acho que isso vale muito no mercado hoje em dia, principalmente. Muito bom. Eu vi um conto esses dias que o cara tava preso, condenado à morte, né? Aí o rei chegou e falou, olha... Ele falou assim, se você me soltar, eu faço aquele burrinho falar. Aí o rei falou, não é possível, você não consegue fazer isso, né? Aí ele falou, não, eu faço, tal. Aí o rei falou, tá bom, eu vou te soltar, você tem 1 ano pra fazer ele falar. Aí o outro dono falou, cara, você é louco, cara, você não vai... Daí ele falou assim, só que se você for morrer agora, se eu for te matar agora, você vai morrer com uma paulada na cabeça, você vai morrer rápido. Agora, se você não fizer o burro falar, você vai morrer lentamente, eu vou arrancar suas unhas, vou fazer você sofrer. Aí o rei soltou ele lá e falou assim, Aí o cara falou, cara, você é louco, você não vai conseguir fazer o burro falar. Ele falou assim, eu não vou, mas em 1 ano eu posso morrer, o rei pode morrer, pode acontecer alguma outra coisa e tudo mudar. O tempo pros negócios, que foi o tempo que ele falou, cara, demorei 11 anos para transformar, né, de sair daquele cenário que você pegou e tal, cara. Isso é importante, porque às vezes a gente só precisa dar tempo para as coisas, né? A gente só precisa parar, esperar, deixar as coisas acontecerem, ir clareando, vai ganhando conhecimento, vai clareando as coisas e as coisas vão acontecendo e você vai avançando. Então, cara, acho que isso fica uma lição aí do que você falou. Eu lembrei dessa história. E o conto, o rei morreu ou não? Antes do tempo. A moral da história é essa. Aí, ao final... Não sei o que aconteceu na história. Agora eu fiquei curioso o que aconteceu. Mas a moral dessa... Cara, espera, porque às vezes as coisas acontecem, podem acontecer coisas boas no meio do caminho, só de você esperar. É um grande remédio, né? É um grande remédio. E a tecnologia, cara, é essencial para esses processos. A gente falou de deficiências dentro do processo, né, de venda e tal. E a tecnologia acho que vem para suprir realmente, né? Porque você falou que lá vocês estão usando a Laís, né? Que é uma IA focada no imobiliário. A gente tem a Talki, que são agentes de IA também, que pode servir para o mercado imobiliário, para outras funções. Enquanto a gente está aqui, eu só estou vendo aqui caindo na minha agenda lead, né? Faz a qualificação, o cara assiste um vídeo, faz lá todo o mapeamento, se está qualificado, já cai a reunião aqui, está caindo no meu Google Agenda. Então isso, cara, é fantástico. Dá o nome, né? Que você vê o Magalu, o Maga, né? Cada um vai dando nome. A gente até na época ficou pensando, qual o nome? Não, nome normal. Mas é isso aí. Cara. Insights finais, Thiago? Bom, eu acho que, falando dos temas que a gente falou aqui, eu acho que é assim, eu acho que se você tem algo na sua vida para fazer, faça. Coloque como um propósito, corra atrás e seja determinado no que você queira fazer. Acredite, mas acredite muito principalmente em você. Desenvolva quem é você. Você é a sua ferramenta para o sucesso, para o seu desejo e conquista. O resto vem porque vai se conectar a você. Se você não está bem com uma situação, você não está bem com a sua família, porque alguém está te fazendo mal, não serve para estar próximo de você. Se reprograme e vai viver uma vida nova. Somos seres humanos, nascemos para ser felizes com conexões humanas. A inteligência artificial vem para somar as nossas vidas e precisamos delas. Mas nós precisamos de pessoas. Então, entender que qualquer relação de negócio, entender quem é você, para onde você quer ir e quem são as pessoas que vão estar com você e quem vai continuar a jornada com você é mais importante ainda. Esse é meu recado para as pessoas. Bom, legal. Ótimo, pessoal. E você sabe que eu sempre falei que eram 3 P's, né? Produto, pessoas e processo. E agora a gente tem que falar 3P e um T. Tecnologia. Tecnologia. Então, eu acho que quem está nos assistindo até agora, espero que tenha te dado aí um novo ânimo para você estruturar melhor o seu planejamento estratégico. Se você precisa de uma agência, precisa de um time de marketing, como é que a gente te conecta, Francine? É só entrar lá no site c3digital.com.br e falar com a nossa inteligência artificial também. Que você está desenvolvendo, inclusive. Muito bem. Conversando com as pessoas, abrindo ticket, qualificando. Não dei nome para ela ainda, Alex. Ela já tem nome? Não tem nome ainda. Parece que ficou convencionado ser... Ele tinha falado, Laís, né? Lia, era alguma coisa assim. Então preciso tirar do L, porque vai ficar muito parecido com a dele. E c3digital.com.br, como é que a gente se conecta, Elton? No Instagram, é o canal que eu mais atualizo, Elton V. Monteiro. Elton V. Monteiro. Elton V. Monteiro.
Mas para contratar tal que vai mandar mensagem para você ou tem algum outro canal para descobrir lá? Não, lá tem o link, você entra lá, tem o... Você fala com o nosso agente, você sabe que a gente estava fazendo o go-to-market, né, da Talk, e a gente foi testar outros concorrentes. E aí você chega lá, não tem uma inteligência para te atender, você fica esperando alguém te atender. Brincadeira. Entra lá, você faz a qualificação. Ah, legal. É isso aí. Thiago Coelho, brigadaço. Você aí à frente da Mediterrâneo. Como é que a gente compra um imóvel em Jundiaí? Porque Jundiaí tá todo mundo querendo vir morar para Jundiaí. Bom, primeiro pode entrar no nosso site, mediterraneoimóveis.com.br, ou a gente separa em dois, tá? A gente separa o mediterrâneo.imb.br também, porque a gente diferencia o site de lançamento pro Prontos ali, porque são dois públicos bem diferentes. E acho que se você quer comprar imóvel, basta primeiro você entender qual é a sua vida financeira e entender primeiro o que você precisa para completar a sua família. Depois é procurar um bom profissional de preferência não, que seja credenciado, né? Porque tem sempre aqueles que não estão credenciados trabalhando no mercado e esse aí tem que denunciar. Como é que a gente sabe se o cara é credenciado ou não? Você pode localizar pelo site do Cresce. Cresce. Isso, Cresce SP. Porque cada corretor tem que ter um número, né? Tipo um CREA, Exato, exatamente. É o sistema COFES-Cresce, né? O COFES é o federal que faz a conexão com Brasília. Você joga o nome do cara lá. Você coloca o nome dele. Ou as imobiliárias também, né? Porque toda imobiliária tem que ter um Cresce jurídico também, através de um responsável técnico. Então, tá, e uma coisa para ficar de olho. Sempre tem que ficar. Então, até alguns anos atrás, só como curiosidade, eu tentei colocar um projeto onde nas portarias só podia entrar com Cresce porque fazia a checagem direto. Só que aí as portarias, as empresas de segurança relutaram um pouco, porque para eles é muito mais importante o RG por uma questão com a polícia e tudo mais. Mas a ideia era que se batesse ali, porque já faria essa vinculação, já evitaria que não entrasse quem não é credenciado. Obrigado pela sua entrega, obrigado pelo livro, obrigado de você vir compartilhar com a gente um pouco da sua história. Espero que você tenha curtido. E se você tá aí, se inscreve no nosso canal, já batemos mais de 14 mil inscritos no canal no YouTube. Se você está nos ouvindo no Spotify, nos dá... Quantas estrelas mesmo no Spotify? 5 estrelas, não é para dar menos. Eu acho assim, não gostou, dá 1 estrela só, faz comentário. Não, por favor, no Spotify dá 5 já, seja gentil. E a gente está precisando ouvir comentários. Se você gosta, se você está curtindo, se você puder mandar para a gente, isso seria ótimo. Ideias também de temas. E nós estamos aqui querendo ajudar você a pensar em como você pode alavancar melhor seus negócios, sua vida pessoal, seu crescimento. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima.